queridões! Estamos aqui no aulad.com.br, sou Bira, professor de literatura, e vamos continuar com as nossas videoaulas, nossas revisões. Olha só, queridões, o negócio é o seguinte, vamos continuar aqui na literatura portuguesa, só que agora nós vamos sair do trovadorismo, né? Trabalhamos as cantigas, as novelas de cavalaria, e hoje nós vamos trabalhar o que? O humanismo. Cara, o humanismo, ele é um momento que está inserido no finalzinho da Idade Média. Na verdade, ele é um momento de transição entre a Idade Média e o Renascimento. Tá? Então, o que nós vamos ver no humanismo? Nós vamos ver características ainda lá medievais e também já características precedendo o que? O Renascimento. Tanto é que o humanismo é chamado de pré-renascimento. É isso que nós vamos ver hoje. Nós temos uma figura muito interessante para estudar aqui. Tranquilo? Produção, toca a ficha! Olha que bonito, notaram que até as imagens mudou. Olha essa imagem aqui, cara, que coisa mais linda, né? Humanismo, humano, ser humano. Olha que interessante, andando com seus próprios pés, pensamento. Vamos analisar um pouquinho mais? Pessoal, tecnicamente ou historicamente, aqui está a data. 1434 até 1527, ou seja, do século XV até o iniciozinho do XVI. Nota que é exatamente o que eu falei, o finalzinho da Idade Média e o início do Renascimento. Vocês vão notar que vão haver aqui dicotomias, né? Vão ter aqui, como eu chamei o momento de transição, também é conhecido como um momento de bifrontismo. Então vão ter essas misturas dos dois lados, tanto nas características, no contexto, nos autores, vai aparecer bastante. Então é legal a gente dar uma olhadinha para fazer um remember, né? Relembrar o que nós estudamos no trovadorismo e o que nós já vamos estudar, se aprofundar lá no Renascimento, ok? Nota, pessoal, Idade Média versus Renascimento. Por que eu coloquei assim? Se liga, lá na política, na economia e na sociedade vão ter ainda muitas influências do feudalismo. Ele não some do nada, até porque o humanismo ainda está inserido dentro da Idade Média. Mas já começa também o que? O mercantilismo, o mercado, o comércio, pré-capital, que vocês estudam, né? Com o professor de história, aquele alemão, 2 metros de altura, e eu descobri os olhos não são azuis, são verdes, né? Que deixa ele mais nojento ainda, né? Mas olha só aqui, ó. Pega ainda aquela questão da nobreza, aquela coisa nobre, palaciana, a corte da Idade Média, mas também já vai aparecer o que? Os burgos, as pequenas cidades. Burgos, burguesia, né? Vão coexistir num determinado momento. Notem também que vai ser a cavalaria, ou seja, lá as novelas de cavalaria, os cavaleiros, os cruzados, mas também já vai aparecer aqui a marinha, né, pessoal? Ou seja, as navegações. Aqui vão começar os primeiros desdobramentos, as primeiras viagens, né, pessoal? Que depois vai acarretar nas grandes navegações, nas grandes descobertas lá no século XVI. Ok? Os famosos anos de 1500, que vai entrar inclusive a história do pequeno Brasilzinho, né? Por favor, na vida cultural, notem que vai ter aqui uma dicotomia também, vai ter um choque. Religião teocêntrica, né, pessoal? A ideologia teocêntrica, a questão da influência religiosa, mas já vai aparecer os primeiros passos da ciência, do desenvolvimento humano, do pensamento, tá? Olha só, espiritualismo com o materialismo. A gente está falando de comércio, mercantilismo, a individualidade vai aparecer aqui, ok? E aqui as duas correntes ideológicas, filosóficas, enfim, daquele contexto. Ou seja, o teocentrismo que perdurou durante toda a Idade Média e o novo pensamento antropocêntrico, o antropocentrismo. O homem sai tel, Deus, e entra antropos, o homem. Mas assim, ó, o teocentrismo some e o antropocentrismo aparece? Não, né, pessoal? Em algum momento eles vão coexistir num tipo de equilíbrio até que o teocentrismo se desgaste totalmente e o antropocentrismo toma forma e, digamos assim, influencie, fique naquela sociedade, né? Enraize naquele momento. Tranquilo? Então esse bifrontismo é que vai ocorrer aqui no humanismo. Tranquilão? Bora aqui! Olha só essa imagem, pessoal. Eu gosto dela porque não esqueçam que lá na Idade Média não se sabia muita informação sobre o planeta, sobre o mundo, né, pessoal? Não se sabia que a Terra era redonda, movimentos de rotação, translação e tal. Inclusive aqui no humanismo vai aparecer
O professor de história deve ter falado sobre isso, um grande físico, né, chamado Giordano Bruno, que começou os primeiros experimentos, criou a famosa teoria heliocêntrica, dizendo que os astros estão em constante movimento, que o universo é infinito e tal, e aí infelizmente foi para a fogueira, né? A Igreja Católica infelizmente não aceitou essa teoria na época e ele acabou sendo queimado, né? Uma teoria que logo depois, algumas décadas depois, foi comprovada e até hoje ela, né, tá aqui no meio dos estudos da física, da ciência, né, pessoal? Aí vão aparecer outros físicos que nós vamos trabalhar lá no Renascimento, tipo Copérnico, Galileu Galilei, o próprio Sir Isaac Newton, né? Mas olha isso aqui, o homem no centro do universo, né, pessoal? No centro do mundo, no seu próprio centro. Agora ele anda com os próprios pés. Gosto muito dessa imagem. Por favor, tadã! Olha só, pessoal, qual é o contexto aqui então? Contexto: antropocentrismo. Não esqueçam disso, a partir do humanismo até o Renascimento ou até os dias atuais, o homem no centro da sua vida, no centro do universo, andando com seus próprios pés. O bifrontismo que eu falei, ele aparece muito como um momento de transição, ou seja, uma ponte entre a época medieval e a época renascentista. Foi declínio da organização feudal. A gente sabe por quê, né, pessoal? Nós temos muitos motivos. Dois em especial. A Guerra dos 100 Anos influenciou bastante nisso. A peste negra também, que nós conversamos, né, nos vídeos anteriores. Mas assim, ó, pessoal, tem um tipo de êxodo. As pessoas saem da zona rural e vai para as pequenas cidades que já estão se transformando em médias e já grandes cidades. As pessoas não vão sair dos feudos e vão para os burgos, burguesia, lembra? Aqui, ó, como eu falei, o início das grandes navegações, não esquece disso também. Comércio, o mercantilismo, né, pessoal? Que vocês vão se aprofundar lá nas aulinhas de história. E aqui um pequeno detalhe que eu acho ele tão importante, é um pequeno detalhe, mas ele é enorme para a história. Pessoal, a divulgação da cultura, né, que durante toda a Idade Média ela foi segurada aqui, né? Sabe o Jean tentando subir aqui e alguém segurando, né? Sabe o que é o Jean, professor de física, aquele de 1,12 m, né? E aqui, cara, vai nascer a imprensa, né, pessoal? Vai surgir. Então, toda aquela cultura que antes era segura ali, né? Deixada aqui no cantinho, só no meio clerical, ali que se estudava, que sabia ler, escrever. Agora as pessoas, os camponeses que viviam lá nos feudos, para aprender a ler e escrever, são comerciantes e a produção dos textos vão ser maior, né, pessoal? Não precisa mais de um monge copista copiar uma obra que leva meses, anos para ficar pronta. Agora vai ter a imprensa, arcaica ainda sim, mas vai produzir em massa. Então a cultura vai chegar mais ao homem dessa época. Ok, pessoal? Então este é o contexto do humanismo. Foi? Tranquilaço? Bora aqui comigo. Quais são as características ideológicas, pessoal? Como eu falei, sai ou está diminuindo muito já em decadência o teocentrismo e eleva-se o antropocentrismo. Ideologicamente, eu vou pedir a licença aqui de ler esses trechinhos para vocês entenderem qual é a movimentação ideológica da época. Rapidão aqui, ó. Abandono da subordinação absoluta à Igreja Católica. Ela some de vez? Não, né, pessoal? Mas agora tu tem o poder de escolha, né? Tu pode seguir ou tu pode, enfim, seguir em frente, seguir as normas anteriores, medievais, ou seguir a tua vida em frente, ok? Resgate dos valores clássicos greco-romanos, tá, pessoal? A mitologia, toda a cultura pagã, né? Enfim, vai retornar, inclusive vai ser a influência lá no Renascimento, tá? Viver uma vida tranquila, amena, equilibrada, razão, né, pessoal? Pensamento, tá? Olha aqui, ó, procura na ciência uma explicação para os fenômenos até então atribuídos a Deus. Agora tu quer explicar tudo, né, cara? Imagina, mais de 1000 anos foi seguro o homem de pensar, agora ele está em ebulição. Eu quero pensar, eu quero pensar, eu quero pensar. É isso que ele fazia, eu quero pensar, né? A afirmação da capacidade do indivíduo em controlar o seu próprio destino. Ou seja, cara, eu vou fazer minhas escolhas, eu controlo meus pensamentos, eu quero pensar, né? E essa era toda a constituição ideológica da época. Notem, pessoal, que é realmente um choque que tem aqui, né? Durante muito tempo se enraizou uma cultura, uma ideologia, uma filosofia, e agora, a partir do humanismo, começa uma mudança significativa. Digamos aqui, uma liberdade para esse indivíduo. Certo? Produção, toca a ficha! Meu queridão, no humanismo nós temos três
três tipos de produção artística, ok? Um deles é o mais conhecido, tá? Vou começar até de baixo para cima, tá? O gênero dramático vai aparecer o quê? O teatro de Gil Vicente, o pai do teatro português, né? O cara que inventou o teatro moderno português, o cara que é marcado como o maior teatrólogo de língua portuguesa, Gil Vicente, Gilzinho, tá? Já vamos falar sobre ele. Agora, um detalhe, nós tivemos também uma produção lírica e uma produção narrativa. Bom, sobre a lírica nós temos a famosa poesia palaciana, tá? Nós já vamos falar sobre ela. E no gênero narrativo nós temos a prosa, ou seja, a produção historiográfica de Fernão Lopes, ok? Essas foram as três produções dentro do humanismo. Vamos dar uma olhadinha rapidinho em cada uma delas? Pelo obséquio, Crônicas de Fernão Lopes. Pessoal, a prosa que tinha até então na Idade Média eram as novelas de cavalaria, lembra? Foi? Agora aqui são crônicas. O que são essas crônicas do Fernão Lopes, pessoal? São textos em prosa, narrativas ou narrações históricas e artísticas. Só que agora não vai ter mais aquele cunho religioso por trás, né? Mantendo o padrão que era medieval. Agora as descrições são detalhadas dos palácios, das aldeias, apresenta as festas populares, ou seja, desde o alto escalão até a classe um pouco mais baixa. Informa o papel aqui, ó, do povo nas guerras, nas rebeliões, os grandes acontecimentos dessa época. Ou seja, pessoal, agora ele vai contar uma história muito próxima da verossimilhança, ou seja, da realidade. Então agora não precisa mais contar a história de grandes guerreiros, grandes heróis. Cara, na verdade as crônicas vão ser dos reis da época. É quase uma biografia de cada um daqueles reis. Vou dar 3 exemplos aqui de 3 textos do Fernão Lopes. Crônica del Rei Dom Pedro, Crônica del Rei Dom Fernando e Crônica del Rei Dom João I. Então simplesmente vai contar os feitos desses reis, mas de uma maneira mais realista, tá? Historiográfica, usando a história mesmo e misturando com a arte literária. Ou seja, agora nós temos prosa mesmo aqui, pessoal, tá? Mais próxima da realidade. Tranquilo? Próxima pelo obséquio, a poesia palaciana. Pessoal, o que vocês precisam saber sobre a poesia palaciana é um pequeno detalhe. As cantigas deixam de existir aqui no humanismo? Não, elas diminuem, tá? Em algum momento elas vão terminar por completo realmente. Só que aqui no humanismo vai se criar um cancioneiro geral aqui de Garcia Rezende. Não exatamente na época do humanismo, um pouco após, mas ele vai reunir todo o texto produzido. O que é essa poesia palaciana, pessoal? Sai as cantigas, ou seja, sai a música e agora aparece o texto lírico poético realmente, ok? Poesia no finalzinho da Idade Média. Então, anos mais tarde foram reunidas todas as produções, né, poéticas dessa época e foi criado o quê? Um cancioneiro. Lembra? O cancioneiro é uma reunião das obras e foi feita pelo Garcia Rezende. O que a poesia dessa época mostrava para nós? Mostrava o quê? Primeiro, que agora a música se dissocia da palavra, ou seja, sai a música, entra a poesia propriamente dita e vai fazer o uso do quê? Eu nem coloquei aqui, eu deveria ter colocado, não coloquei, tá aqui, ó. Geralmente usavam redondilhas maiores. Pessoal, as redondilhas, a medida velha, redondilha maior era aquela que tinha 7 sílabas poéticas, mas eles usavam também a redondilha menor, em menor escala, com 5 sílabas poéticas. O legal das redondilhas maiores, a de 7 sílabas, é que ela já tem um ritmo próprio, por isso não precisa de música, não precisa mais de alguém fazendo algo. Não precisa mais, agora a própria poesia tem o seu ritmo. Tranquilo? Olha aqui, ó, o amor agora vai aparecer aqui com intimidade, ou seja, os poetas eles são mais realistas também, então vão falar, descrever daquela mulher, não daquelas paixões platônicas que tinha lá nas cantigas, agora já vai ter um pouco mais de intimidade, vai aparecer um pouquinho mais do lírico aqui, do pensamento, do sentimento deste poeta. Em menor escala ainda, sim, não esquece que a gente está em um momento aqui de transformações. Ok? Mas já aparece, ok? Já aparece o eu mesmo, esse poeta já externando um sentimento um pouco mais verdadeiro, digamos assim, ok? Outra coisa aqui, pessoal, a linguagem era rebuscada, eles dominavam aqui a linguagem, ok? Então são poemas muito bem feitos, eles são produzidos com muita cautela, né? Eles são produzidos com as palavrinhas escolhidas a dedos ali, ok? E para fechar, pessoal, esse cancioneiro aqui geral,
ele tem mais ou menos, um pouco mais de 1000 poemas feitos por mais de 300 autores diferentes, tá, pessoal? Eu tô com vontade de espirrar, não sei se eu espirro aqui no ar, mas enfim, eu vou ver até onde eu vou sem poder espirrar, tá? Então, a poesia palaciana foi uma produção riquíssima, pessoal. Imagina, mais de 1000 poemas dos mais de 300 autores diferentes da época. Tranquilo? Vamos ver se eu... Não vou espirrar, não vou, tá? Produção pelo obséquio, agora a gente chega no Gil Vicente, pessoal. Bom, no humanismo, o que a gente ouve muito falar é do teatro vicentino. Por quê, pessoal? Esse teatro, ele inovou demais. Não esqueça, pessoal, que lá na Idade Média, tem quem diga que quase não houve teatro. Ah, cara, até houve sim, o teatrinho medieval, mas numa escala tão pequena, tão chula, que na verdade só se lembra de teatro lá dos gregos, as comédias, as tragédias. Então, a partir do Gil Vicente, aparece o teatro que nós conhecemos hoje. E qual é a novidade no teatro vicentino, pessoal? Primeiro, ele é de cunho popular. Pela primeira vez vai ter agora um teatro popular, pessoal, para as pessoas, feitas pelas pessoas populares, ok? Ele escrevia. A divisão, inclusive, do teatro vicentino segue aquela regra bem clássica do teatro, que é o quê? Ação, tempo e espaço. Não esqueçam disso. Outra coisa, ele vai criticar, ele vai usar esse teatro para criticar. Vai criticar o quê? Todas as classes sociais, desde o camponês ao fidalgo, ao cavaleiro, o clero, o rei. Cara, ele vai criticar todos os degraus da sociedade. Por que ele vai fazer isso, pessoal? Porque o teatro dele tem um tom moralizante. Aqui ele não veio, por exemplo, rebaixar a instituição igreja, não, cara, ele veio para mostrar que as pessoas não estão seguindo mais os preceitos, ou seja, seguir aquela vida, as regras, ser uma boa pessoa, ter atitudes bondosas, tal. As pessoas estão se perdendo, rapaz. Essa mudança está entrando na cabeça das pessoas, em especial os preceitos religiosos, né? Manter uma ordem, seguir um padrãozinho, uma vida tranquila aqui, para depois aproveitar lá os prazeres lá no paraíso. Então ele vai criticar porque dentro da própria ordem religiosa as pessoas simplesmente esqueceram do que é o plano de Deus aqui para nós, segundo o nosso querido Vicente, ok? Outra coisa, ele usa do humor, né? Ele usa da ironia, ele vai brincar muito no seu teatro. Então, essas inovações para o final da Idade Média fazem do Gil Vicente o teatrólogo de língua portuguesa. Certo, pessoal? Por favor, olha só, vocês vão notar que além dessas inovações, é óbvio que vai aparecer no teatro de novo o bifrontismo, ou seja, vão ter características ainda da linha medieval, mas já vão aparecer características da linha humanista. Quais são? Notem que até eu botei um título aqui, ó, em relação ao conteúdo, ó, ridendo castiga amores. Fazendo uma tradução aqui, a rir se corrigem os costumes. Então ele vai usar do humor, da brincadeira, às vezes do sarcasmo, né, da ironia, mas para quê? Para moralizar, para alfinetar, para criticar essa sociedade. Tranquilo? Olha só, o que ainda tem no teatro vicentino que ainda é uma influência lá da Idade Média? O assunto religioso, ou seja, os temas religiosos. Vai também ter um tom moralizante, mostrar os problemas que existiam dentro daquela sociedade. A questão da catequese, da conversão, o lado místico e o lado sagrado, ou seja, toda uma visão teocêntrica ainda aparece, né, no teatro vicentino. Mas notem também que vai aparecer o lado de características mais humanistas, o lado pagão, o lado crítico, o lado satírico, o cotidiano, vai aparecer aquele momento que ele vive, né? E o profano, pessoal, ou seja, vai sair de dentro do templo, vai sair de dentro da religião e vai vir para o mundo mais cotidiano, um mundo mais humano, ok? Esse é a mistura do conteúdo ou dos conteúdos que aparecem na obra do Gilzinho. Tranquilo? Produção pelo obséquio. Tá! Olha só, os personagens, cara, os personagens aqui são importantes. Tudo bem aí contigo? Tudo bem aqui? Deixa eu olhar aqui, ó, olhar nos teus olhos, né? Olha aqui, ó, personagens. Ele usa para moralizar e para satirizar, tá? Ou seja, tu vai ver que vai ter um repeteco aqui do slide anterior. Mas em relação aos personagens, o que aparece? Nos personagens alegóricos são o quê? Simbólicos, né? Vai falar também
do tom moralizante, ou seja, na moral, o sagrado, e a luta entre o bem e o mal, ou seja, vai inventar personagens como um diabo e um anjinho, né? Para mostrar uma questão social, escolhas do ser humano. Esse é o tom alegórico. Mas quando ele vai também para o tipificado, ou seja, personagens que existem naquela época, o que ele vai fazer? Vai mostrar o pagão, vai criticar, vai usar de caricaturas, cara, ou seja, vai pegar o tipo, vai falar lá do comerciante, da alcoviteira, do fidalgo e tal, que são pessoas típicas dessa época, e vai mostrar os abusos, os equívocos, os defeitos de caráter dessa pessoa. E, de novo, a questão do cotidiano aonde elas estão inseridas. Foi? Tranquilo? Queridos, olha só, estamos chegando ao final, por favor, pelo obséquio. A obra vicentina, ela se divide em dois pilares. O início de sua carreira, ele tem um tom ainda muito religioso, que ele vai manter por boa parte, ou até praticamente o fim, na verdade, da sua carreira. Mas, aqui ó, nas encenações litúrgicas, as religiosas, vão ter 3 tipos, bem claros, tá? As de mistério, ou seja, o teatro de mistério, o teatro de milagres e o teatro de moralidades. Os 2 primeiros, os mistérios, falam do quê? Da vida de Cristo, ou seja, do Novo Testamento, e vai usar nos seus teatrinhos, nas suas encenações, passagens bíblicas. Até aí nenhuma novidade para uma época que ainda sofria influência medieval. As encenações de milagres estão diretamente ligadas às vidas dos santos, e está diretamente ligado também aos possíveis milagres, né, que ocorreram, que fizeram deles santos. Até aí não vejo nenhum problema. Agora, nos teatros de moralidades vão entrar os mais conhecidos deles. As moralidades estão diretamente representando, ligados a representações alegóricas, tá? Ou seja, que vai mostrar o que? O bem, o mal, as virtudes, os vícios, ou seja, o lado positivo e o lado negativo das pessoas, do ser humano dentro daquele cotidiano, daquele contexto, ok? Entretanto, aqui vai aparecer os autos, pessoal, e aqui nós conhecemos as obras, em especial a trilogia dos Autos da Barca, por exemplo, a trilogia da Barca, a trilogia o Alto da Barca da Glória, o Alto da Barca do Purgatório e principalmente o Alto da Barca do Inferno. Então essa trilogia das barcas do Gil Vicente são as mais conhecidas no teatro de moralidades dele, ok? Nós no futuro vamos falar sobre algumas obras. No vídeo hoje é só mais um geral do teatro vicentino, tranquilo? Junto com as encenações litúrgicas, vem concomitante, por favor, as encenações profanas. O que entra aqui nesses teatros, pessoal? Lá no anterior, mais alegórico, mais religioso. Aqui mais humano, mais humanista. Então vão aparecer as farsas. Uma farsa muito conhecida do Gil Vicente é a farsa de Inês Pereira, né? Ou seja, popular, falando do cotidiano, irônico, cômico, ou seja, usando daquele mundo que ele vive para, como, digamos, como é que eu posso dizer aqui, como pedra para ser lapidada do seu teatro, e vai ironizar, avacalhar, vai alfinetar, vai mostrar o tom ridículo, ou através do tom ridículo, como é aquela sociedade. Tranquilo? Outra coisa aqui, ó, encenação feita em momos. O que é? Representações mascaradas. Muitas vezes até em forma de mímicas. As pessoas usam máscaras. Máscaras de pessoas ou máscaras de animais. Para que? Ridicularizar também os costumes daquela época. Ou seja, avacalhar, né, pessoal? Mostrar como é aquela sociedade mesmo. As pessoas não seguem as regras, elas são assim. Então vamos mostrar como é que é. Tá me entendendo? Gil Vicente deu um chute aqui, cara, e chutou o balde legal, né? E para fechar, sei aqui a palavra é em francês, não sei se eu vou falar a certa, os sautiers, né? O sautier. O que é isso aqui? Personagens loucos que tinham o quê? Liberdade de se expressar. Ou seja, ele criava um personagem. Vamos pensar assim, ó, tu sabe aquelas pessoas que têm um pouquinho mais de idade, né, o senhor idoso, ou as crianças são muito verdadeiros, né, eles sentam na mesa e digam assim, ó, eu odiei essa comida, daí a mãe diz, não pode falar isso. O personagem louco é assim também, ele chegava e tocava o dedo de alguém e falava assim, ó, tu é assim, eu sou louco mesmo, né? Qual é a inteligência aqui, qual é a grande sacada do Gil Vicente? Criar um personagem que é esquizofrênico, maluco, enfim, um personagem parvo, idiota, malucão, porque
ele pode chutar o balde, ele vai falar a verdade. E falando a verdade, ninguém vai o repreender. Por dois motivos. Primeiro, ele é louco. E segundo, é verdade, né? Gil Vicente sabe jogar esse jogo. Certo, pessoal? Então, essa obra vicentina, ela representa muito até os dias de hoje. Só para te ter uma ideia, todos os grandes teatrólogos da história, um pouquinho depois Shakespeare, aqui no Brasil, um cara como João Cabral de Melo Neto, Ariano Suassuna, beberam e bebem até hoje da fonte vicentina. Certo, pessoal? Por favor, aqui, ó, para eu me despedir do pessoal, queridões, até a próxima aula. Tchau! Pessoal, olha só, hoje os abraços estão sensacionais, velho. Olha só, primeiro abraço aqui, eu vou até chegar bem pertinho da câmera aqui. Silvana Araújo, minha queridona, minha amiga, a única que até hoje me chama de Elvis, ela sabe que eu era fã de Elvis, eu tinha um tupete, eu até dançava, ó, aqui, tipo Elvis e tal. Um beijo pra ti, queridona, e pra mamãe, mostra pra ela. Deixa eu ver aqui, ó, Daniela Borges, obrigado pelas palavras. Carlos Ferreira também. Cara, agora eu vou mandar um abraço não pra pessoas, mas pra locais. Aqui, ó, Goiânia, Porto Velho, Manaus, Vitória da Conquista. Pô, mandar, o cara da Vitória da Conquista disse o seguinte: ah, aqui tá meio frio, 30 graus à sombra. Pô, cara, lá um calor desgraçado. E falando em calor, cara, eu recebi duas mensagens sensacionais, uma do Japão e uma do Canadá, velho. Olha que bacana, do outro lado do mundo e lá no norte, no norte do norte, lá Canadá frio, tá -1 grau, e eles mandando mensagem pra nós. Ó, um beijo, abraço do professor Vira aqui pra vocês. Cara, Felipe Gabriel, aquele abraço pra ti. E aqui, ó, o pessoal já tá criando intimidade aqui com o prof, já estão me chamando de Wolverine, já estão me chamando de Dr. House, tem um cara que me chamou de Manolo, eu nem sei o que é Manolo, espero que seja uma coisa legal, né? Hoje eu tô até com um corte diferente, vai vir outro apelidinho. Mas eu quero fechar os abraços hoje, em especial pro Carlos e pra Andressa, lá do interior do Espírito Santo, ou ali uma cidade satélite, pelo que eu entendi, né? Ali perto da capital Vitória. Cara, a menina, a Andressa, mandou um abraço lá no vídeo, dizendo o seguinte: Sora, adorei tua aula, fui tri bem na prova e te achei um gato. Bom, já mostra que ela tem um mau gosto também, né? Mas eu achei legal, quem não gosta de ser elogiado. Aí o namorado dela, o Carlos, foi lá e botou uma mensagem também: pô, Sora, é um prazer te conhecer, eu também estou estudando com a minha namorada Andressa, passei lá, fui bem na prova de literatura, mas ela tá te chamando de gato? Eu falei: ô, Carlos, não fica bravo com ela, olha isso aqui, não vai fazer diferença, né, e tal. Mas foi muito legal, gostei das frases, da mensagem dos dois queridões, contei a história aí, a brincadeira de vocês. Ó, aqui, ó, toda sorte aí, sorte não, né, na verdade competência, vão terminar agora o 2º grau, né, o ensino médio, como a gente conhece, e vão tocar ficha no vestibular em 2015, nem sei se eu deveria ter falado essa data, mas enfim, né, um abraço para todos vocês e até a próxima, tchau! Cara, essa história é verdadeira.